Vocês perceberam o que aconteceu na nossa Suprema Corte nos últimos 2 dias? Pegando essa terça e quarta-feira. Então, vamos revisar aqui para você entender a gravidade do que está acontecendo. Na terça-feira foi a sessão inaugural, aquela sessão onde fala que os trabalhos vão retornar. O presidente do STF, o Fachin, faz um discurso. E no discurso, ele faz uma espécie de meia-culpa. Ele admite, de certa forma, que o STF não está respeitando a tripartição de poderes, que o STF está exagerando, que ministros da Suprema Corte têm que ser responsáveis pelas suas ações, que ministros da Suprema Corte não podem agir de forma suspeita, tem que ter transparência e que precisa do código de ética para os ministros da Suprema Corte. Naquele momento, ele bateu de frente com 3 ministros do STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Lembrando que Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, nesse momento, são capas de jornal e capas de revista e de manchete por envolvimentos muito estranhos com empresas estranhas. Vamos resumir isso aqui. Dias Toffoli, jatinho do Banco Master, blindando o Banco Master, Taiaiá, usando o primo, irmão envolvido. É uma teia tão confusa, que ele não quer se explicar. Do outro lado, Alexandre de Moraes, esposa, escritório de advocacia, contrato de 129 milhões, prioridade no pagamento dela, mesmo que o banco esteja falindo, ligações do Moraes com o Vorcaro, vai na casa do Vorcaro, sigilo entre conversa do Moraes e o presidente do Banco Central, tudo e nada de se explicar. Bom, no dia seguinte, durante uma votação sobre se magistrados podem ou não usar rede social para dar seu posicionamento político, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes fazem um discurso que, sinceramente, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Basicamente, eles estão falando que não, o magistrado não pode fazer nada, só dar aulas e palestrar. E a gente também pode ser sócio, não tem problema da gente ser sócio em empresas. Bom, tem problema quando você é sócio de uma empresa e aí você vai lá e defende o interesse das empresas ou vota favorável ao interesse dessas empresas. Ou se você vota favorável ao interesse do escritório de advocacia da sua esposa. Então, resumindo, foi uma confronto. As placas tectônicas do STF se chocaram, deu um terremoto. Tanto é que o Fachin tinha uma reunião para falar justamente sobre o Conselho de Ética e sobre o Código de Ética e ele teve que cancelar. Aí o Vac fez essa fala aqui de 1 minuto e 40 que descreve melhor ainda a celeuma institucional que está dentro da nossa Suprema Corte agora. Supremo contra Supremo em público, era só o que faltava na crise brasileira. 2 dias depois do presidente do Supremo designar até uma relatora para um código de conduta e pedir autocontenção no comportamento de seus integrantes. É isso que o Fachin está pedindo, viu? Autocontenção. Foi o bastante para alguns ministros passarem a odiar o Fachin. 2 dos ministros, no centro da crise causada pelo escândalo do Master, foram ao contra-ataque, alvejando o próprio presidente da corte. Disseram hoje Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, em síntese, o seguinte: que não se precisa de código de conduta coisa nenhuma, pois ninguém é mais controlado do que já são magistrados. E voltaram a repetir que parte das críticas ao Supremo é resultado de ignorância, má-fé ou as duas coisas. No discurso com o qual abriu o ano do Judiciário há 2 dias, o presidente do Supremo fez uma alusão oblíqua ao furacão provocado pelo escândalo. Disse que os ministros são responsáveis por suas escolhas. E ouviu hoje, no mesmo plenário do STF, por Moraes e Toffoli, que os ministros jamais julgaram qualquer coisa na qual houvesse conflito de interesse. Pelo amor de Deus. Você tá de... O Alexandre de Moraes acabou de condenar um bando de gente por um golpe do qual ele era vítima. A fissura no Supremo ganhou áreas de fratura exposta e o motivo é político. Na prática, o presidente da casa admite que o problema central é a percepção pública do papel do Supremo e seus integrantes, não só no caso do escândalo Master. Moraes e Toffoli insistem em que não há nada a ser criticado, especialmente por parte da imprensa. E que basicamente vai criminalizar a imprensa que continua noticiando os encontros deles com pessoas que eles não deveriam encontrar. Em jogo está a perda de credibilidade da própria instituição, que o STF não está conseguindo consertar. Só para lembrar, pesquisas mostram que
42,8% da população reconhece, percebe que o nosso judiciário se tornou a maior ameaça à nossa democracia. 47% acredita que nós vivemos numa ditadura do judiciário. 60% das pessoas têm medo de dar a sua opinião nas redes sociais, mas a democracia está pungente, e ela está pungente graças às ações de alguns ministros do STF, que agora são capas de revista por esquemas de corrupção. E essas mesmas pessoas são relatores de processos, investigações, indiciamentos de outras pessoas por corrupção. Hoje é o seguinte, se você tem dinheiro para contratar um escritório de advocacia ligado a um ministro, você está de boa. Nada te acontece. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fraudar bilhões de reais, você vai estar protegido. Agora, se você não tem, amigo, então você já está errado de ter nascido. Desculpa, só de existir você já está cometendo um crime.